O Forte do Brum é um ícone histórico da capital de Pernambuco. Uma testemunha da história e da resistência dos luso-brasileiros contra um poderoso invasor estrangeiro. No vídeo de hoje você vai conhecer a fundo a história dessa construção que fica no coração da cidade do Recife. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir a antiga taverna e compartilhar nossos vídeos. Sua curtida nos ajuda a manter a produção dos vídeos do canal. A história do forte não começa em Recife, mas sim, no Marrocos, Alcácer Quibir, 1578. O rei de Portugal e a maior parte da nobreza portuguesa estão mortos. Os meandros da sucessão de um rei que não tinha descendentes acabaram por jogar o reino de Portugal e todas as suas colônias numa sangrenta guerra de sucessão e depois, no colo do rei de Espanha. Os espanhóis, que vinham guerreando contra os holandeses desde 1568, tiraram deles os seus maiores parceiros comerciais, pois os holandeses tinham boas relações comerciais e diplomáticas com Portugal, comprando o sal de Setúbal e o açúcar do Brasil para vender em Amsterdã. Mas a partir do momento em que Portugal e, por consequência, o Brasil, se tornaram parte da coroa espanhola, o problema encontrado pelos holandeses com a perda dos dois fornecedores se transformou numa grande oportunidade. O Brasil, que agora era parte da Espanha, era extremamente tentador para os holandeses, pois além de ser o maior produtor de açúcar do mundo na época, era muito mal guarnecido, o que era comum na maioria das possessões portuguesas. Logo, seria perfeito para os holandeses, pois dominando o Brasil, eles teriam acesso à terra, onde poderiam plantar e estabelecer bases no Atlântico. Era perfeito. Mas não seria fácil. Os holandeses tentaram por duas vezes invadir o Brasil. A primeira em 1599 e a segunda em 1604, mas todas as tentativas falharam, o que não os impediu de pilhar e destruir tudo o que pudessem antes de baterem em retirada. As invasões foram tímidas, a primeira com 6 navios e a segunda com 7. Mas em 1621, um grupo de investidores criaram a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, tendo capital suficiente para construir uma poderosa esquadra e contratar homens para lançar um novo ataque. Salvador, 1624, ao contrário das duas primeiras invasões, esta havia sido bem sucedida. Uma grande armada de 26 navios e 3.400 homens havia adentrado a Baía de Todos os Santos, conquistando a capital da colônia em 24 horas e ficando quase um ano sob domínio holandês. Esse histórico deixava os governantes das outras capitanias de cabelos em pé. E mais do que qualquer outra pessoa no Brasil, Matias de Albuquerque era o homem que mais tinha motivos para estar preocupado. Recife, 1629, Matias de Albuquerque, 49 anos. Um fidalgo português nascido no Brasil. Muito bem nascido, para alguém nascido na colônia. Era neto do primeiro donatário de Pernambuco, Duarte Coelho, e primo de um outro Matias de Albuquerque, que além de ser parente do grande navegador português Afonso de Albuquerque, era 15º vice-rei da Índia. Nessa época, Matias estava atuando como donatário da capitania de Pernambuco. A capitania de Pernambuco era vigiada e cobiçada por piratas ingleses e franceses, por conta de ser, no início, grande produtora do pau-brasil de melhor qualidade, tanto que os franceses chamavam o pau-brasil de Bois de Pernambuco, ou seja, pau ou madeira de Pernambuco. Mas dessa vez, a origem da cobiça estrangeira em Pernambuco vinha do ouro branco. O açúcar. E Pernambuco era a capitania que mais produzia açúcar em todo o território do Brasil. Em 1629, por conta dos diversos rumores de uma invasão holandesa, Matias fora convocado à corte na Europa. Na verdade, os rumores eram de que os holandeses estavam preparando uma grande armada para invadir o nordeste do Brasil. Sabendo de tais rumores, Matias voltou da Europa com o título de visitador e fortificador das capitanias do norte. Sua missão era fortalecer as defesas da capitania mais importante, Pernambuco. Apesar da capital da capitania na época ser a cidade alta de Olinda, era em Recife que estava localizado o ponto-chave da defesa da capitania, o Porto do Recife. Mas os anos de dominação espanhola foram terríveis para a defesa do Brasil, pois os espanhóis se focavam quase que exclusivamente às colônias do Caribe e do Pacífico, onde existiam as grandes jazidas de prata, o que deixou o Brasil abandonado à própria sorte.
O título dado a Matias pela coroa era pomposo. Porém, os recursos dados pela coroa eram parcos, de modo que para construir um forte para defender o Recife, Matias de Albuquerque teve que recorrer a um financiamento privado para conseguir recursos para construir o forte, pois o Recife era guarnecido por apenas 2 fortes que ficavam distantes do porto, tornando a cidade extremamente vulnerável. Matias então recorreu a Diogo Paz, um homem rico da capitania, que concordou em financiar a obra. Em outubro de 1629, já com o financiamento garantido, Matias de Albuquerque deu início à construção de um forte novinho em folha, que ao final da obra, seria chamado de Forte de Diogo Paz, em homenagem ao seu financiador. A fortificação fora colocada numa posição estratégica, pois, por estar na estrada do Porto do Recife, os navios teriam que obrigatoriamente contornar os arrecifes e aproar em direção ao forte, o que criava uma extraordinária posição defensiva para o porto e a cidade. Recife em 1630, os rumores sobre a invasão holandesa se provaram reais. A construção do forte deveria ser um alívio para os recifenses, porém a construção se iniciou tarde demais, já que em fevereiro de 1630, apenas 4 meses após o início da construção do forte, Recife e Olinda foram invadidos pelos holandeses. O forte, que ainda estava nos alicerces, não serviu para nada. Os 2 outros fortes, nomeadamente São Jorge e São Francisco, que de fato estavam funcionando, foram facilmente tomados. Nos dias seguintes à invasão, o comandante holandês, Diederik van Verdenboeck, viu que um forte naquela localização de fato era importante para defender o porto do Recife, então deu ordem para que a construção do forte fosse retomada, e com um projeto ainda mais robusto, mas ainda utilizando os alicerces do Forte Diogo Paz. O nome fora mudado para Forte de Brini, em homenagem a Johan de Brini, que, com a invasão, passou a presidir o Conselho Político de Olinda, até então, capital da capitania. O forte foi construído com taipa, ou seja 2 paliçadas de madeira preenchidas com areia. Contudo, a resistência dos luso-brasileiros tornaram a construção um trabalho difícil, pois durante todo o tempo de obra, muitas emboscadas, escaramuças e sabotagens foram feitas para atrapalhar a conclusão da obra. Porém, apesar de todas as dificuldades, a construção do forte foi finalizada. O forte foi armado com 7 canhões de bronze, sendo 2 canhões de 24 libras, um de 18, um de 16 e um de 10 libras, além de 2 bombardas. Agora que o forte estava operante, a defesa do Recife holandês ficou muito mais fácil, o que consolidou de forma definitiva o domínio dos holandeses no Recife. Cerca de 9 anos depois, mais precisamente em abril de 1640, Adrian van der Dussen escreveu um relatório sobre o estado das capitanias conquistadas no Brasil. O relatório revelava a situação do Forte do Brum, que na ocasião era comandado por Jan de Zering e o seu efetivo de 125 homens. Abre aspas, à distância de um tiro longo de mosquete do castelo de São Jorge, em direção à cidade de Olinda, fica o Forte de Brui, que é um forte de 4 baluartes, se bem que, do lado do mar, em consequência do descaimento da praia, os baluartes e os flancos não puderam ser completados, possui um ornavec, não tem fosso, mas uma sólida paliçada em torno, sendo o forte de uma altura regular. Nele há 7 canhões de bronze, sendo 2 de 24 libras, um de 18 libras, um de 16 libras, sendo esta uma peça espanhola. Um de 10 libras, também espanhola, e 2 bombardas de 6 libras, todos montados, fecha aspas. Com a expulsão dos holandeses, em 1654, o forte retorna à administração da capitania de Pernambuco. Porém, após tantos anos de conflitos na região, o estado de conservação do forte era sofrível, obrigando os administradores a criarem um projeto de reconstrução, onde foi adicionada uma capela chamada de Capela de São João Batista do Brum, que acabou por rebatizar o edifício, que agora seria chamado de Forte de São João Batista do Brum, que continuou servindo ao povo do Recife por muitos anos. O Forte do Brum é uma testemunha em pedra de inúmeros acontecimentos históricos como invasões e revoluções em Pernambuco e no Brasil, por ser considerado um marco que guarda há séculos a longa história da capitania de Pernambuco, e pelo seu relevante valor histórico. O Forte do Brum foi tombado pela Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No dia 19 de dezembro de 1985, o governo federal,
através da Portaria Ministerial número 1240, autorizou a criação do Museu Militar do Forte do Brum, em homenagem ao soldado nordestino. O museu foi inaugurado no dia 5 de janeiro de 1987, como um espaço de visitação turística e também um local para estudo e reflexão. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir e compartilhar a antiga taverna. Até o próximo vídeo!